Para falarmos de história do empreendedorismo, precisamos responder a seguinte pergunta: qual a motivação de uma pessoa em empreender? O que leva alguém a se tornar um empreendedor? Ora, a resposta para essa pergunta é o desejo da pessoa de melhorar de vida, de subir de classe social, de ganhar dinheiro. Então, o empreendedorismo, ele surgiu quando surgiu o capitalismo. As origens do empreendedorismo estão nas origens do capitalismo. Porque antes de surgir o sistema capitalista, não existia mobilidade social, ou seja, a possibilidade da pessoa mudar de classe. Então, no feudalismo, quem nascia na classe social dos camponeses seria um camponês para sempre, até morrer. E a pessoa que nascia na classe social da nobreza seria um nobre até morrer. E as pessoas não tinham a noção de acumular dinheiro, de acumular riqueza, porque no feudalismo o que garantia a nobreza era o que caracterizava a nobreza era a posse de terras, que ela herdava de gerações anteriores. Então a pessoa não tinha a ideia de empreender para ganhar dinheiro, porque o mais importante era a posse de terra. E a posse de terra não era comercializada, ela vinha, como eu disse, hereditariamente. Então, o que as pessoas faziam? Elas produziam simplesmente para a sobrevivência, a produção de subsistência. Quando precisava de algo, trocava, mas não existia a mentalidade de produzir para enriquecer. Então, isso começou a mudar no ano de 1095, quando o Papa Urbano II convocou as cruzadas. As cruzadas eram expedições militares que tinham por objetivo reconquistar Jerusalém, não só Jerusalém, mas aqui vamos focar em Jerusalém, reconquistar a cidade de Jerusalém das mãos dos muçulmanos. Então o Papa convocou os europeus. Você tem, por exemplo, a nobreza, que era a classe guerreira, você tinha os cavaleiros, para irem lutar lá no Oriente Médio para reconquistar a Terra Santa. Ora, do ponto de vista religioso, foi um fracasso. Por quê? Porque os cristãos europeus não conseguiram reconquistar Jerusalém. Porém, quando eles faziam essa viagem, eles precisavam de muitos recursos no caminho. E foi aí que surgiu o empreendedorismo. Porque algumas pessoas começaram a perceber que havia uma necessidade. Ou seja, o empreendedorismo, empreender, é você trazer uma solução para um novo problema, né? Porque o empreendedorismo está ligado à ideia de inovação. Então, se você identifica que há uma necessidade e traz um serviço, oferece uma solução para essa necessidade, você vai ter um empreendimento de sucesso. E foi o que aconteceu. Então, as pessoas identificaram que aqueles nobres que viajariam para o Oriente Médio, eles iam precisar de recursos ao longo do caminho. E passaram, então, a comprar alguns produtos lá no Oriente e vender na Europa. E aí, então, você tem o ressurgimento do dinheiro. E o dinheiro começa a circular. E começa a nascer a ideia de acumular esse dinheiro. Então, é daí que vai surgir o sistema capitalista. Então, eles voltam do Oriente Médio, não conseguem reconquistar, mas agora você tem uma modalidade reaquecida, que é o comércio. Bom, algumas pessoas, então, elas passaram a se especializar em ir para o Oriente Médio, comprar os produtos e vender na Europa. Não só no Oriente Médio, também no Oriente. E elas, então, vão vender esses produtos e começam a fazer feiras. E essas feiras eram chamadas de burgos.
E é por isso que esses comerciantes, esses primeiros empreendedores, serão conhecidos como burgueses. Agora veja, eles eram verdadeiros empreendedores, porque se tem algo que caracteriza um empreendedor é correr riscos. E olha, era uma atividade extremamente perigosa uma pessoa fazer uma viagem para o Oriente, porque as viagens naquela época não eram iguais às viagens de hoje. Então as estradas eram praticamente lugares sem lei, então você corria um risco altíssimo. Então essas pessoas, elas viajavam com dinheiro, elas iam lá comprar produtos, voltavam com mercadorias caras, e quando chegavam, ainda, claro, corria todo o risco de não vender, corria um risco de ter outros tipos de prejuízo, mas elas empreenderam. Tanto é que desses burgos começaram a surgir grandes cidades. E aí você tem, por exemplo, a cidade de Veneza, que se torna um grande centro empreendedor, porque ela era o porto para onde as pessoas iam, para dali pegar um barco, navegar pelo Mediterrâneo, até chegar, por exemplo, em Istambul, até chegar na Turquia, que era o caminho que eles continuavam seguindo para o Oriente, ou então em outros lugares ali, às margens do mar Mediterrâneo. Então, a cidade de Veneza, ela se tornou um grande centro de empreendedores, e ela se torna uma cidade muito rica. E agora, você sabe que empreender tem vários desafios. Um deles é o famoso imposto, ou seja, você vai ter que pagar imposto. Então, desde o início não foi fácil. Os empreendedores, eles tiveram que pagar taxas para poder vender, para poder ter um lugar naquela feira, para poder, tinha lugares que tinham taxas diferentes, tinham lugares que você tinha que pagar uma taxa para armar a barraca, e eles então vão pagar taxas para poder usar, eles não necessariamente taxa no sentido de imposto, mas eles vão depender dos venezianos para esse comércio, então isso vai encarecer também a mercadoria. Então você tem que pagar o transporte que você usa dos venezianos, ou você tem que pagar algumas taxas também, por exemplo, para os turcos, que vão cobrar pela passagem. Então, desde o começo, empreender sempre foi difícil, né? Isso faz parte do espírito empreendedor, são vários desafios a serem superados. E aí eles vão, fazem esse comércio, cresce, e então você tem o surgimento do capitalismo, que passa a ser o acúmulo de capital através do comércio. Bom, à medida que foi ficando muito caro fazer essa viagem para o Oriente, voltar, começou-se novamente a pensar em quê? Pensar em inovação. Ou seja, é preciso, mais uma vez, inovar. Você inova quando você consegue, por exemplo, um processo em que você otimiza o preço da sua mercadoria. Então, a pergunta era, como que eu posso comprar produtos no Oriente e vendê-los na Europa de maneira mais em conta, né? ou vamos dizer, menos cara? Na escola, provavelmente, você aprendeu que muitos iam para o Oriente para comprar especiarias, tá? Mas não eram só especiarias. Então, essa viagem era para comprar todo tipo de produto, inclusive é do Oriente que vem produtos que depois vão revolucionar a história, como a pólvora, que é chinesa. E também, muitas vezes você escuta o termo Índias, mas as viagens eram para todo o Oriente, não era só para a Índia, onde hoje é o país Índia. É que a região que hoje temos a Índia, a Coreia, o Japão, o Vietnã, a própria China, os europeus chamavam de Índias. Então, imagina que as pessoas iam para todo o Oriente fazer todo tipo de comércio. E aí precisava, portanto, de descobrir uma maneira de tornar isso mais barato. E é aí que surgem as grandes navegações. Então, Portugal, por exemplo,
criou uma escola, seria hoje equivalente a uma universidade, para fazer pesquisas em navegação. Eles tinham conhecido dos árabes equipamentos muito importantes, como astrolábio, a bússola. Então começaram a navegar pelo oceano. E Vasco da Gama teve a ideia de contornar a África. Então ele conseguiu, aliás, a ideia já existia, mas as pessoas não conseguiam completar a viagem. Elas afundavam quando passavam no Cabo da Boa Esperança, e o que é hoje a cidade de Cape Town, na África do Sul. O Vasco da Gama, ele conseguiu completar a viagem, ele conseguiu passar pelo Cabo, chegou lá no Oriente, e isso intensificou o comércio, porque agora era mais barato você dar essa volta e ia fazendo comércio com a costa africana e não precisava pagar os impostos ou as taxas para os venezianos, os turcos e tal. E é claro, né, se você agora tem um novo caminho, aí você quebra o monopólio que os venezianos tinham. Então, quando você tem uma concorrência, é claro que isso baixa os preços. Então, não é mais monopólio, mesmo quem fosse pelo caminho clássico agora não seria tão mais caro. Muito bem. Então, as grandes navegações, elas se tornam verdadeiros empreendimentos, ou seja, são verdadeiros empreendedores que vão se arriscar nessas viagens. Para a gente ter uma noção, era muito arriscado, era tão desconhecido como o universo é para nós hoje. Então nós temos uma dificuldade muito grande de enviar um foguete para Marte, até mesmo para a Lua, e estamos descobrindo o universo. Eles estavam descobrindo o oceano. E aí nós temos a figura de Cristóvão Colombo, que teve a ideia de, se a Terra é redonda e eu for navegando para o oeste, eu vou chegar na Índia. E aí ele foi navegando e acabou descobrindo que existia um continente. Tem muita gente que questiona o termo descobrimento. Bom, quando nós falamos do ponto de vista da humanidade, trata-se de uma conquista, porque já tinham pessoas, inclusive, essas pessoas foram chamadas de índios, porque o Colombo pensou que tinha chegado na Índia, que tinha dado certo. Mas então, depois, claro, se descobriu que era um continente novo, que não recebeu o nome dele. Colômbia é um país em homenagem a Colombo, mas o continente, a América, ficou para Américo Vespúcio, que fez a viagem depois dele. Isso eu posso falar em uma outra aula. Mas o que acontece? O termo descobrimento, ele se aplica para o europeu. Então, do ponto de vista da humanidade, existiam pessoas, então uma conquista, mas o europeu não sabia daquelas terras, então ele descobre esse continente que é chamado de continente americano. Bom, se você chegou agora e não me conhece, meu nome é João Neto, sou historiador, teólogo e cientista político. E eu quero te convidar já a se inscrever no canal, ativar o sininho. Antes que eu continue essa explicação, já deixa já faça a sua inscrição. Se você estiver gostando, curta o vídeo. Isso vai ajudar bastante o nosso canal. E se você tem alguma dúvida, coloque aqui nos comentários. Os comentários também ajudam o algoritmo a entregar o vídeo para mais pessoas e nos motivar a continuar produzindo conteúdo. Muito bem. Então, chega a notícia, porque as duas na Europa, e as duas grandes potências eram Portugal e Espanha, e o que eles fazem? Eles dividem o mundo entre eles, mais ou menos como hoje, guardadas as devidas proporções, você tem Estados Unidos e China disputando mercados no mundo. Então Portugal e Espanha resolveram passar um tratado, uma linha, que ficou conhecido como Tratado de Tordesilhas. Provavelmente você estudou na escola o Tratado de Tordesilhas como dividir no Brasil. Só que o Tratado de Tordesilhas, ele foi passado no mapa de cima e embaixo, ele dividiu o mundo. Então tudo que estava à direita era de Portugal, tudo que estava à esquerda era da Espanha, era o mundo todo. Portugal ficou com todo o Oceano Atlântico, a África e por aí vai. Talvez você pensasse que
Portugal tinha só aquele pedacinho do Brasil que ele ficou no prejuízo. Não, o mundo foi dividido praticamente ao meio entre os dois, e Portugal ficou com uma região que era muito interessante, que eram as ilhas do Oceano Atlântico. Mas o que acontece? Pedro Álvares Cabral, um português, ele vai fazer uma viagem seguindo o caminho que Vasco da Gama abriu, ou seja, contornando a África, mas ele recebe a incumbência de fazer um desvio para verificar se aquelas terras que a Espanha estava anunciando que tinha descoberto eram reais, elas existiam. E aí é nesse desvio que no dia 22 de abril de 1500 ele desembarca onde hoje é Porto Seguro e tem início a história do Brasil, que vai se tornar uma colônia de Portugal. Então, olha que interessante, talvez você nunca parou para pensar por este ponto de vista. O Brasil é resultado de empreendedorismo, de empreendedores. Então, os portugueses chegam aqui e seguem viagem, porque no primeiro momento não foi interessante, porque o que interessava para Portugal era fazer comércio com o Oriente Médio, aliás, com o Oriente. Então, simplesmente Pero Vaz de Caminha envia uma carta contando como foi essa experiência, e eles seguem viagem. E por 30 anos Portugal não liga para essas terras. A colonização começa em 1530. E aí, em 1530, a partir de 1530, o que vai acontecer? Portugal vai estabelecer o regime das capitanias, vai dividir o território em linhas horizontais e vai entregar essas terras para os donatários. E aí eu te pergunto, quem eram os donatários? Empreendedores. Ou seja, eles tinham a missão de se arriscar em algo totalmente incerto, que era atravessar o oceano, ir para uma terra desconhecida e estruturar essa terra, e aí desenvolver essa terra. E você tem duas que se despontaram, Pernambuco e São Vicente, capitanias que se desenvolveram. Então, existe uma ideia muito difundida de que o Brasil não valoriza o empreendedorismo. Será? Existe uma ideia que nos Estados Unidos se valoriza a cultura do empreendedorismo, e aqui não. Olha, primeiro, veja que Portugal, ele sistematizou uma colonização que foi baseada no empreendedorismo. E talvez você aprendeu na escola que os Estados Unidos foram uma colônia de povoamento, o Brasil foi uma colônia de exploração, e por isso o Brasil não deu certo economicamente. Eu preciso te atualizar. Essa explicação já está superada. Por quê? A gente sabe hoje que tanto na colonização inglesa quanto na colonização portuguesa foram pessoas para povoar e foram pessoas para explorar. Então existe uma ideia, um imaginário de que só vieram degradados, só vieram pessoas ruins para o Brasil e por isso o Brasil não deu certo. Toma cuidado com essas explicações muito simplistas, porque não é bem assim. Portugal enviou muita gente legal para cá. Houve uma sistematização. E aí eu te faço a seguinte pergunta: você já foi para Ouro Preto, Paraty, Diamantina, Goiás Velho, Olinda? Ora, você já viu as construções magníficas, as igrejas lindas que tem lá? Eu te pergunto, pessoas que vão só para explorar, vão deixar esse legado? Então a gente tem que parar de achar essa síndrome do vira-lata, de que a colonização portuguesa foi negativa para o Brasil e por isso o Brasil não tem a cultura do empreendedorismo. Muito cuidado com isso, porque tem gente que pensa assim, se o Brasil tivesse sido colonizado pela Inglaterra, seria diferente. Tem muito país, Níger, Jamaica, tem muitos países muito mais
pobres que o Brasil, que foram colônias da Inglaterra. Então não é quem colonizou. Então veja, o Brasil ele foi desde o início um processo de colonização. O processo de colonização do Brasil foi um processo empreendedor. E aí, depois que já estavam estabelecidos, se você já viu no mapa o Tratado de Tordesilhas, você sabe que o Brasil seria muito pequeno. Mas o que acontece? Novamente, nós vamos ter mais empreendedores. Porque, não sei se você lembra do seu tempo de escola, ou se você viaja por São Paulo, as duas principais rodovias que vão para o interior, rodovia dos Bandeirantes, rodovia Anhanguera, falam justamente desse pessoal, os bandeirantes, que eles saíram de São Paulo e foram para o mato, foram desbravar, ou usando uma terminologia de hoje, que eu como historiador não estou autorizado a fazer porque seria anacrônico, mas eu vou arriscar aqui para ficar didático, dizer o seguinte: o que eles fizeram foi inovador. Então eles entraram no mato e ultrapassaram as fronteiras a fronteira do Tratado de Tordesilhas, expandiram o território e chegaram em outros lugares que hoje, por exemplo, é Goiás, Mato Grosso. Claro que existe toda uma crítica ao que os bandeirantes fizeram, porque eles muitas vezes tiveram ações moralmente condenáveis. Então, a gente tem que tomar cuidado em torná-los heróis, porque muitas ações foram moralmente reprováveis, mas a gente não pode negar que eles eram empreendedores. Então, foi uma inovação eles saírem de São Paulo e entrarem naquele mato e expandiram o território, descobriram minas. E isso foi muito importante para a economia, porque os holandeses, que também eram empreendedores, tinham conquistado um território no Nordeste, e os portugueses expulsaram eles. E quando eles foram expulsos, eles foram empreender onde? Lá no Caribe. Plantar açúcar melhor, mais barato. Olha aí de novo a concorrência. Isso quebrou o mercado brasileiro, e aí precisava de de novos recursos. Que eram quais, né? Quais eram esses recursos agora? Minério, né? As pedras preciosas. Então eles descobrem ouro, daí ouro preto, eles descobrem diamantes, daí diamantina, que novamente dá um impulso na economia. E depois nós vamos ter o processo de independência, que começa inclusive na Inconfidência Mineira. Se você lembrar, os inconfidentes eram, na sua grande parte, empreendedores, que queriam o quê? A liberdade de Portugal, porque Portugal tinha um monopólio, então você só podia comercializar com Portugal, era o pacto colonial. Então, o que esses empreendedores querem? Liberdade. E eles foram motivados pelo movimento que acontecia já na Europa, porque na época das grandes navegações, existia um sistema que ficou conhecido como mercantilismo. Então o Estado ele controlava a ação desses empreendedores, desses burgueses. Então porque existia uma ideia de que eles tinham que ter uma balança comercial favorável. O rei pensava: o meu país tem que ter uma balança comercial favorável. Então eu tenho que controlar os meus empreendedores para que eles não vendam mais, comprem mais do que eles estão vendendo. Ou seja, tem que vender mais do que compra de outro país. Só que isso muitas vezes atrapalhava os negócios desses empreendedores, atrapalhava o negócio desses comerciantes, e eles queriam liberdade. Então nós temos o livro mais clássico de todos, que é A Riqueza das Nações, de Adam Smith, que vai trazer a ideia de liberalismo. Tá? Tem muita gente que pensa que comunismo, que liberalismo são antagônicos, e se você estiver gostando, deixe aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo depois sobre o comunismo, mas é importante deixar claro que o liberalismo ele surgiu antes do comunismo,
E o liberalismo não é uma resposta ao comunismo. O liberalismo é uma resposta ao mercantilismo, que era o rei controlando, o Estado controlando o que os empreendedores fariam ou deixariam de fazer. Então, o liberalismo ele também é uma consequência do iluminismo. Então, essas ideias chegaram, motivaram rebeliões no Brasil colônia, e depois nós temos a independência em 1822, e o Brasil se torna um império. E aí pouca gente sabe que dentro dessa síndrome do vira-lata, nós temos a mania de dizer que empreender bom é nos Estados Unidos, que aqui no Brasil não existe valorização, que os Estados Unidos foram colônia de povoamento, nós fomos explorados por Portugal. Pois é, você sabia que no Império o Brasil era uma potência maior do que os Estados Unidos? Sim, os Estados Unidos no século XIX estavam mergulhados em uma guerra civil, a Guerra de Secessão, o norte abolicionista e o sul escravista, né? O sul tentando se separar para formar os confederados, que seriam outro país com escravidão. E aí os Estados Unidos e o Brasil se dividem, tem uma luta, tem uma guerra civil. E enquanto isso, o Brasil está vivendo a estabilidade do governo de Dom Pedro II. Tanto é que nessa época a maior potência do mundo era a Inglaterra. E o Brasil teve até uma disputa judicial com a Inglaterra, que ficou conhecida como questão Christie, porque o embaixador chamava Christie. E então o Dom Pedro venceu, o Brasil venceu uma disputa com a maior potência da época. Então, uma pessoa na Europa, ela não sonhava em migrar para os Estados Unidos, ela queria migrar para o Brasil. Por isso que nós temos muitos imigrantes no Brasil, que já começa a época do Império. A província de São Paulo, ela ia lá na Europa convidar as pessoas para virem para o Brasil. E aí você tem, por exemplo, a colonização italiana fortíssima em São Paulo. Você tem a colonização alemã fortíssima no Rio Grande do Sul. Ora, por que as pessoas queriam migrar para o Brasil? Porque o Brasil era um grande país. Tanto é que em 1864 o Paraguai, que era também uma potência militar, invadiu o Brasil e foi derrotado. Dom Pedro, que aí surge o exército do Brasil e derrota Dom Pedro. Derrota as forças de Solano Lopes do Paraguai, que havia invadido o Brasil. Então, esse discurso de que o Brasil não dá certo, que ele foi uma colônia de povoamento, uma colônia de exploração, é muito reducionista, porque na verdade o Brasil já deu certo. E é interessante porque muito se fala na época do Império do Barão de Mauá, que foi um empreendedor. Mas não dava certo. Como não dava certo? Ele ficou rico. Mas ele faliu. Sim, ele faliu e se reconstruiu. Enquanto que nos Estados Unidos, quando um empreendedor falia, ele não conseguia se reconstruir. Então veja, o Brasil era um lugar de oportunidades. E assim, o Barão de Mauá, ele acabou ofuscando outros que inclusive conseguiram, não faliram, conseguiram criar verdadeiros impérios, conseguiram ser empreendedores de muito sucesso. E desde então, tem sido a nossa história, até os dias de hoje. Se você pegar o Luciano Hang, que é o dono das lojas Ravan, a fortuna dele é maior que a fortuna do Donald Trump. E aí você fala assim, mas o Brasil não tem espírito, é difícil empreender no Brasil. Você já ouviu falar no Sebrae? Você sabia que os Estados Unidos não têm uma instituição como o Sebrae, que ajuda, que apoia, principalmente o microempreendedor? Então, o que eu quero com essa aula de história é chamar a sua atenção para você refletir que existe um mito de que é mais difícil empreender no Brasil. Não, empreender é difícil. Empreender sempre é difícil, sempre é um desafio. Por isso que é empreender. Mas o Brasil não é mais difícil do que os Estados Unidos. Mas o Brasil tem muito imposto. Os Estados Unidos também têm.
atenção nas séries quando você assistir. Você já assistiu Todo Mundo Odeia o Chris? E nós temos um empreendedor lá, lembra? O senhor Omar, que vende caixão. E olha quantas vezes ele faz comentários das dificuldades que ele tem, inclusive por causa do governo. Tem a série Dois Homens e Meio, Two and a Half Men, você tem um empreendedor ali, que é o Alan. O Alan tem um consultório, né, de quiropraxia. E olha também o quanto é difícil. O Alan, ele é esforçado. Você vê que ele vai trabalhar todo dia, ele trabalha o dia todo e ele não fica rico. E eles fazem piada com as dificuldades. E toma muito cuidado, porque existe um filme muito famoso, que é aquele filme do Will Smith, A Procura da Felicidade. Primeiro que você vê toda a dificuldade que ele passou. E que aqui no Brasil provavelmente ele passaria menos, talvez. Só que ele consegue dar a volta por cima, ele se torna um case de sucesso. Mas lembre-se, ele deu certo, mas muitos outros não deram certo. Não tiveram final feliz. Não tiveram filmes. Não foram feitos filmes para eles, porque eles não foram bem-sucedidos. Então não pegue uma exceção, que é o filme do Will Smith, e trate isso como se fosse uma regra, que todo mundo lá nos Estados Unidos, ao empreender, ele vai ser bem-sucedido, ele vai ficar rico. E esses exemplos que nós temos dos empreendedores de garagem, eles não começaram do zero. Então quando você pega Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, eles já tinham toda uma base. E para terminar, você talvez diga assim, mas aqui no Brasil tem muito assistencialismo, porque as pessoas não querem trabalhar, porque eu não consigo ter funcionários, porque agora todo mundo quer viver de auxílio do governo. Sabe a série Todo Mundo Odeia o Chris? Tem um episódio, aliás, isso acontece mais de um episódio, mas a Rochelle, ela tem vergonha de usar um vale, e o Julius briga com ela, e ela, mas por quê, né? Como é que eu ia usar o vale? As pessoas iam ver. Sabe por que a Rochelle tem vergonha de usar aquele vale? Porque isso é uma tradução mal feita, uma dublagem mal feita. A gente pensa que é o vale-refeição, que as empresas dão. Se fosse isso, ela não teria vergonha, ninguém teria vergonha de usar um vale-refeição de uma empresa. Mas aquilo lá é o Bolsa Família dos Estados Unidos. Se você assistir no original, se você assistir em inglês, aqueles tickets era algo que existia no governo da época, ainda existe hoje. Uma ajuda do governo para pessoas pobres. E é por isso que ela tem vergonha de usar, porque senão ela vai ser vista como alguém que recebe auxílio do governo. Então note que que lá nos Estados Unidos tem os problemas que tem aqui, e talvez, muito provavelmente, não dá para a gente aprofundar nesse vídeo, fico com medo de falar algo errado, mas se você quiser que a gente continue, coloque aqui nos comentários, e aí nós podemos continuar e fazer outros vídeos. Mas lá nos Estados Unidos tem os mesmos problemas que tem no Brasil, e talvez problemas ainda maiores. Então, se você é um empreendedor, não ache que você está tendo mais dificuldades porque você está no Brasil. Talvez estar no Brasil seja um lugar privilegiado. Até porque, justamente porque ainda não somos um país, não estamos entre os melhores países do mundo, ainda tem muitas oportunidades para serem exploradas. Então, aqui eu estou fazendo algo resumido, não posso me delongar mais, porque senão o vídeo fica muito grande, e te convido a seguir as minhas redes sociais. O meu perfil no Instagram é Professor João Neto. Então é só colocar lá, Professor João Neto, e lá eu sempre estou também compartilhando várias curiosidades. Se inscreva no canal, ative o sininho, curta o vídeo,
Compartilhe com quem você acha que será interessante assistir essa pequena aula. Coloque aqui nos comentários as suas impressões para nos ajudar a crescer o canal. Se você ficou até aqui, muito obrigado pela sua audiência.